Vamos orar agradecendo ao Senhor pelo sustento. De irmão Charles, que esteja orando nesse momento. Quando Deus, poderoso Pai, está no céu, vamos orar ao Pai, nós estamos esperando, Pai, essa reunião, por Deus, prestado ao Senhor. Queremos pedir, Pai, que esteja abençoando esta igreja, cada um em particular. Deus, graças a Deus, Pai, por sustento que estamos tendo dado. Posso estar abençoando, Pai, cada membro em particular. Dando a cada necessidade de Deus, digno de graça. Amém. Que Deus possa estar abençoando a igreja, na minha oração de Jesus, no encontrar pedimos em nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, nós temos alguns visitantes. Temos aí o filho da Lecilda, né? Ninguém conhece. Está aqui no cantinho. Rosângela e Luiz, são da Metodista de Cabo Frio. Sejam bem-vindos. O Dalila está aí de novo conosco. Mandar um abraço para o Matheus quando retornar em casa. E o casal ali da PIB de Arraial do Cabo. Um prazer recebê-los, tá bom, meus irmãos? Fiquem à vontade. Queridos, vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 a 23. O mesmo texto de domingo passado, porém com um foco mais em família. Domingo passado, falamos sobre maternidade redimida. Então, nós demos um zoom em Ana na função de mãe. Agora, iremos perceber alguma coisa em relação à família e de maneira mais própria do casamento de Eucana com Ana. A palavra de Deus diz assim: havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda, Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez, Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas, como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Larga esse vinho. Um parêntese. Eli foi muito rápido em repreender uma mulher, né? Que estava ali orando, derramando seu coração. Mas ele foi altamente negligente dentro de casa, apontando o erro para fora, mas dentro de casa ele foi muito omisso. E o juízo de Deus veio sobre ele e sua família exatamente por causa disso. Fecha parênteses, versículo 15. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse ele. Que o Deus de Israel lhe conceda
o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar, e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Então, ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Senhor, ajuda-nos, Deus, a entendermos a tua palavra e a aplicarmos em nossas vidas. Amém. Irmãos queridos, esse texto é um texto muito impressionante. Já passei por ele muitas vezes. Já preguei algumas vezes aqui na igreja. E sempre que o leio, parece que brota coisas, facetas, nuances que antes a gente não percebia. É um texto riquíssimo, sobretudo para falar sobre fé, mas também para falar sobre família. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Lembrando que eles estão situados na época dos juízes, uma época de caos civil, moral e espiritual. Mas, mesmo assim, a família de Eucana com Ana, debaixo do temor do Senhor, floresceu. E isso, por si só, já nos ensina que a sociedade, por pior que esteja, não tem o poder, o condão de prejudicar a família se essa família está debaixo do temor do Senhor. E é nesse caldo cultural de total desordem que surge essa família prefigurando como exemplo, nos dando indicativos de princípios e de verdades que pode orientar a nossa família. Mas, como nós iremos perceber, e facilmente percebemos, não existe família perfeita. E eu quero começar a partir dessa constatação. Por mais que Ana e Eucana se tornam para nós um casal exemplar, ainda assim eles têm falha, têm pecados, e isso nos leva a uma constatação evidente de que não existe família perfeita. Mas esse é o ponto de partida. Porque nós vamos ver que apesar de uma sociedade corrompida e de não existir família ou casamento perfeito, é possível sim, apesar das nossas imperfeições e apesar da sociedade a qual vivemos, ter uma família bem-sucedida, uma família que floresce para a honra e para a glória de Deus. Convido a olhar comigo o texto com muito carinho e perceber essas verdades. Não existe família perfeita. Por quê? Observe o que diz o versículo 2. A narrativa é muito clara. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana. A minha versão, ela está bem interpretativa. Na maioria não diz que Ana era a primeira. Mas é bem provável que, de fato, ela tenha sido a primeira esposa de Eucana. E a segunda, Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Qual é a anomalia bíblica que podemos identificar aqui? A bigamia. Observe o seguinte: nada fora do padrão de Deus, mesmo que legalizada, contribuirá com a sua família. Vou repetir. Nada fora do padrão de Deus, mesmo que legalizada, contribuirá para o sucesso da sua família. Por exemplo, a bigamia, ela era legalizada em Moisés. Lembrando que na época dos juízes, tudo o que eles tinham eram os livros de Moisés e de Josué. E havia uma concessão em Moisés
para a bigamia e para a poligamia. Todavia, isso não era o desejo ou o padrão de Deus para a humanidade, tal como não é o divórcio. E mesmo o divórcio não sendo o padrão de Deus para a humanidade, o Senhor, com a sua concessão, legalizou. E o Senhor vai legalizar para refrear a maldade humana. E a gente observa que mesmo um homem de Deus, uma mulher de Deus, como eram Eucana e Ana, sofreram porque foram frutos do seu tempo. Eles beberam mais da cultura, mais da necessidade imediata do que do padrão de Deus. Aí você fala assim, poxa, pastor, mas é difícil julgá-los. Observe o seguinte, a gente tem que ter muito carinho com os personagens de sua época. A questão é que eles não são um parâmetro absoluto. O parâmetro absoluto é o padrão de Deus. E o padrão de Deus está no texto que nós lemos em Gênesis capítulo 2, que é um casamento monogâmico. Deixará o homem e unir-se-á a sua mulher. Então o casamento é monogâmico. E por mais que fosse legalizado, por uma questão de contenção do mal e de concessão divina, a gente observa pela narrativa que a bigamia fez muito mal para essa família, por mais que essa família fosse uma família consagrada a Deus. Queridos, observe o versículo 7. Observe o versículo 7. Olha que lástima, que tristeza. Todos os anos era a mesma coisa. Numa versão ainda mais atualizada, a gente colocaria mesmíssima coisa, com muita ênfase. O que era a mesma coisa todos os anos? Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. Qual era o desfecho disso? Depressão de Ana. Ana sofria. Eucana amava Ana, mas ele, provavelmente, para perpetuar a sua linhagem e seu nome, ele adquiriu mais uma esposa e isso gerou um grande problema familiar. Observe, era algo legalizado, mas não é padrão do Senhor. Com isso, nós já aprendemos muitas coisas. O que deve nortear a nossa família não é o que o direito diz. O direito diz que você pode se divorciar por qualquer motivo, até banal. A Bíblia não. O direito diz que você pode casar com qualquer pessoa. A Bíblia não. O direito diz tantas coisas, meus irmãos, que a Bíblia não diz. A questão é que, qual é a norma que vai operar em nossa família? Com qual lente e com qual princípio normativo nós iremos operar na nossa família? É essa a questão. Então, na cultura de Israel, Eucana não fez mal nenhum, mas toda a narrativa veterotestamentária é claro. Todo casamento onde teve a poligamia, houve desastre. A narrativa te empurra para essa conclusão óbvia. Por mais que fosse legalizado. A cultura não pode ser norma para a sua família. Ah, pastor, mas todo mundo faz assim. Ah, pastor, eu não sou obrigado a isso. Ah, pastor, não tem dever com isso. Quem está dizendo isso para você? Quem está dizendo isso para mim? Se nós identificamos esses comandos na palavra de Deus e de acordo com o seu padrão, ótimo. Mas a questão é, qual tem sido o parâmetro para nós vivermos? Ana sofreu por anos a fio, porque Eucana, por mais que amasse, não era perfeito e cometeu um pecado, e cometeu um erro, e cometeu um deslize. Agora, queridos, observe o seguinte, e aqui está a grande aplicação dessa parte. Ana sofreu porque existem decisões que são para o resto da vida. Existem decisões que podem acarretar consequências perenes. O versículo 6 fala assim, e sua rival. Olha só, meus irmãos, dentro do casamento, tinha Eucana com Penina e Ana. Qual era o relacionamento das duas? Rivalidade. Todos os anos era a mesma coisa. Será que quando Eucana, que amava Ana, se casou com Penina, pensava que isso ia acontecer? Talvez não. Talvez ele pensou, olha, ela vai entender, é cultural, todo mundo faz. Vai ser mais uma. Talvez pensou assim. Mas observe o seguinte, que a decisão dele foi
A decisão dele foi isolada, se casou. Mas os reflexos e as consequências, ninguém pode calcular ou administrar. Nós temos poder para administrar nossas decisões, mas as consequências, meus irmãos, nós não temos o poder de fazer isso. Qual é a aplicação para a família hoje à noite? Pense muito bem no que está pensando em fazer com o seu cônjuge. Pense muito bem no que está pensando em fazer com seus filhos. Pense muito bem no tratamento que você dá aos seus pais. Observe o seguinte: há decisões que vai nos colocar numa situação que, por mais que a gente pense que é o melhor, por estar fora do padrão de Deus, vai magoar muita pessoa que a gente ama. Por isso, nós precisamos, de maneira muito acalmada e com muita maturidade, confrontar as decisões que queremos tomar com a palavra de Deus, para que possamos evitar esse desgaste que houve no casamento e na família entre Eucana, Penina e Ana. Irmãos queridos, a gente observa então, de início, que não existe família perfeita. E não foi só Eucana que errou com Ana. Eu tenho certeza que você também já errou com seu cônjuge, que você também já errou com seus pais, que você já errou com seus filhos, e eu estou falando vocês, mas também estou me incluindo. Agora, a questão toda é o que iremos fazer. Como eu falei antes, existem decisões que a gente não pode medir a consequência, como Eucana aqui. Colocou Penina para dentro de casa, já era. Ele não pode gerenciar o relacionamento de Penina com Ana. Mas, não obstante isso, Eucana tem uma postura de vida para tentar resgatar a dignidade e o relacionamento com Ana. E é isso que a gente vai ver. E nós vamos aprender com Eucana e com Ana que, por mais que nós já venhamos a tropeçar na vida com o nosso casamento, por mais que nós já tivéssemos tropeçado na vida com nossos filhos, é possível resgatar o valor paternal, é possível resgatar o valor do casamento e viver uma nova história. É essa a grande razão de nós lermos e refletirmos nesse texto hoje à noite. Porque se eu parasse aqui, não teria novidade nenhuma. Todos nós já pecamos contra quem nós amamos. A questão é, precisamos, de maneira intencional e com Eucana e Ana, resgatar o valor e trabalhar para que a história não seja apenas uma tragédia. Porque nessa tragédia, por mais que Eucana tivesse errado, ele constrói uma linda história de amor com Ana, e é isso que a gente vai ver agora. Não se renda e não seja vítima do seu pecado. Levante-se e tente mudar a história. Pelo poder, é óbvio, do Espírito Santo. Se não, vejamos, Eucana, vamos partir para Eucana, fazer uma análise da sua vida e depois ir para Ana. Eu quero pontuar, meus irmãos, 4 virtudes, 4 atitudes, 4 lições de Eucana em relação à sua esposa Ana. Vou falar os 4 e depois falo um por um e explico de maneira mais completa. Diz assim, as 4 lições. Eucana conduzia sua família à adoração. Eucana conduzia a sua família à adoração. Segundo, Eucana amava Ana incondicionalmente. Terceiro, Eucana era sensível à dor de Ana. E quarto, Eucana tinha uma autoridade sobre Ana redimida. A gente viu domingo passado que Ana tinha uma maternidade redimida. E nós vamos ver que Eucana tinha uma autoridade sobre a sua esposa de maneira redimida. Então, Eucana conduzia sua família à adoração, amava Ana de maneira incondicional, Eucana era sensível à dor da sua esposa e ele tinha uma autoridade redimida. Vejamos agora, ponto por ponto, lição por lição, atitude por atitude. Primeiro, Eucana conduzia sua família à adoração. Versículo 3 e versículo 21. Versículo 3 diz assim: todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Versículo 21. No ano seguinte,
Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir o seu voto. Observe que Eucana vai encabeçar a sua família para a adoração. Para a adoração. Meus irmãos, todos os integrantes da família têm um dever de adorar ao Senhor e de incentivar mutuamente um ao outro. Mas de maneira muito especial e específica, o homem, como autoridade da casa, precisa trabalhar de maneira intencional e arquitetar para que a sua família esteja debaixo das bênçãos do Senhor. Eucana trabalhava de maneira proposital e de maneira intencional, levava a sua família até Siló, fazia uma viagem para oferecer sacrifícios e para que a sua família estivesse sempre em contato com o Senhor, e isso é belíssimo de ver. A narrativa fala que todos os anos era algo rotineiro, e sabe o que a gente observa aqui? Que era um sacrifício pacífico. Por que era um sacrifício pacífico? Existia vários sacrifícios em Israel, e esse que era pacífico, com certeza. Leia o versículo 4 e o versículo 5. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, olha o que ele fazia. Dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial porque amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. Versículo 9. Certa vez, depois que comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. Meus irmãos, a oferta pacífica era única, que era destinada ao Senhor, ao sacerdote e aos membros. O que isso fazia? Geralmente, quando a pessoa saía para oferecer sacrifício pacífico, era por questão voluntária e de gratidão, de paz e adoração. Ou seja, Eucana extrapolava as visitas ordinárias e obrigatórias. Ele, de maneira voluntária, saía da sua casa e conduzia sua família para adorar. Porque se Penina e seus filhos e se Ana comiam ali, é porque isso era uma oferta pacífica, ou seja, voluntária e não obrigatória. Era de paz e de comunhão, de alegria. Eucana está expressando, família, vamos adorar o Senhor, porque nós temos muito motivo para tal. E isso também, ele de alguma maneira está tentando educar a Ana, que estava sofrendo, ao mesmo tempo falando, Ana, vamos adorar o Senhor apesar da dor e ser grato apesar da esterilidade. Agora observe o seguinte, que no versículo 3 fala assim, Hofni e Finés era filho de Eli. O que tem a ver isso com a história de Eucana, meus irmãos? Eucana era o homem do lar que disciplinava as suas esposas e seus filhos no caminho do Senhor. Sabe o que ele fazia? Nada. Eli era o sacerdote da igreja da época e seus filhos eram corruptos e nada ele fazia. O versículo está constatando o homem comum de Ramá, que não vivia em Siló, mas que cumpria o seu papel paternal muito mais do que o sacerdote Eli. Sabe que isso nos ensina, assim como no domingo passado, que Eli não pode substituir a figura paternal. Meus irmãos, eu acredito, bom, assim eu espero, né? Que cada membro aqui, de alguma maneira, tente achar no pastor da igreja, isso é um peso, né? Algum exemplo. Assim eu espero, né? Algum exemplo. Mas observe o seguinte, o pastor não pode passar de um exemplo e de um ensinador. Mas aquela pessoa que vai discipular e ensinar é o pai. E observe que Eucana assume de maneira intencional a sua responsabilidade. Ele tem iniciativa, é ele que sai, é ele que chama, e ele tem compromisso todos os anos. Tem iniciativa, porque é ele que sai, e tem compromisso todos os anos. Pois bem, então Eucana nos ensina que nós devemos assumir, como homens, o papel de levar a família para adorar a Deus. E olha que Eucana tinha muitas desculpas, hein? Vivia numa sociedade corrompida, e não apenas a sociedade, mas a própria igreja era corrompida. Ah, quer saber? Vou nada, tá todo mundo perdido. A igreja lá, vou lá fazer o quê? Vamos à casa do Senhor. Vamos adorar. A gente vai fazer o nosso sacrifício porque é o nosso dever. Mas quem vai ensinar sou eu. Eli vai ministrar o sacrifício, mas sou eu o pai de vocês. Isso é belíssimo, meus irmãos. Que história que Eucana nos ensina. Observe o seguinte, apesar da corrupção da igreja,
o impacto no coração do seu filho tem que sair de suas mãos. Tem que sair da sua vocação. Tem que sair da sua missão. Segundo ponto. Eucana amava Ana incondicionalmente. Queridos, é óbvio que ele cometeu um deslize em chamar Penina para o seio familiar, apesar de não ter quebrado a lei. Mas observe o seguinte. Eucana não desprezou a Ana por ela ser estéril. Olha o versículo 5, que lindíssimo. Esse versículo é muito bonito, meus irmãos. A Ana, porém, dava uma porção especial. Por quê? A amava. Olha que coisa bonita. Uma porção especial porque a amava. Na tradução da corrigida está parte excelente. Querido, se tinha uma coisa que trazia desonra para a família, era a esterilidade. Aquela cultura não aliviava. Não aliviava. Mesmo assim, sem Ana poder lhe dar um filho, ele a amava de maneira incondicional. Ela não podia dar o que ele queria, mas ele, como esposo, como marido, dava tudo o que lhe era o seu dever. E até mais. Por quê? Porque o amor faz muito mais do que a lei exige. E dava uma porção dobrada para Ana, porque a amava. E de maneira incondicional. E, meus irmãos, o que é muito interessante aqui é que o amor incondicional pode esbarrar em duas coisas. De acordo com esse texto, tá, meus irmãos? A gente poderia fazer infinitas aplicações, mas de acordo com esse texto, duas coisas poderiam afastar Eucana de Ana. Primeiro é o fator natural biológico da esterilidade. Não é algo involuntário. Ana não quis ser estéril. É algo involuntário. Tá certo? A gente não sabe o porquê ela se tornou estéril. Lógico, a Bíblia fala que foi o Senhor quem fechou sua madre, mas depois abriu. Mas observe o seguinte, foi involuntário. Hoje, uma das maiores razões, não vou falar uma das maiores, porque seria muito, mas eu duvido que seja. Aliás, eu suspeito que seja. Uma das maiores razões que homens abandonam esposas é por questões involuntárias. Esposas têm vários filhos. E vem o que com os filhos? O corpo continua o mesmo, meus irmãos? Continua? O tempo passa. O rosto continua o mesmo? A doença vem. A mulher escolheu. Observe o seguinte, coisas involuntárias, que é duro e rude dizer, mas que acontece em muitos casos, de homens que abandonam suas esposas por questões involuntárias. Acréscimo de peso por questões invariáveis, involuntárias, fisionomia se perde, o vigor se perde, inúmeras coisas se perdem no caminho, o cabelo se torna branco, as rugas chegam, e sabe o que muitas pessoas fazem? Abandonam o seu cônjuge. E lógico que isso serve. Lógico que isso serve de mulher para homem também. Mas observe que Eucana tinha uma razão biológica, natural e involuntária. Fala, rapaz, quer saber de você não, quer desprezar. Será que nessa sociedade que isso acontecia? Será que muitos homens não faziam isso com suas esposas? Meus irmãos, se existe lei de Moisés legalizando um monte de coisa que Deus não contém como padrão, era para proteger as mulheres. E certamente isso acontecia. E uma outra coisa, que também é reflexo da questão involuntária de Ana, é expectativas frustradas. Quando Eucana casou com Ana, certamente Eucana pensou o quê? Estou casando com a mulher que eu amo e nós vamos ter a nossa família. Ou seja, nós vamos ter os nossos filhos. Expectativa frustrada. Talvez ficou alguns anos com Ana. E o que aconteceu? Nada. Todo ano. Nada. 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 Mas qual é a resposta de Eucana para Ana? Amando Ana, apesar das frustrações, das expectativas não correspondidas. E olha que foram expectativas físicas e impossíveis dela responder. Mas na vida real, a gente sabe, meus irmãos, quem é casado aqui sabe. Se não todos os dias, muitas vezes, as nossas expectativas são quebradas. Sim ou não?
E a questão é, o que eu vou fazer com isso? Eucana vivia uma expectativa quebrada sem possibilidade de mudar. E mesmo assim, amava a sua esposa de maneira incondicional. Meus irmãos, por óbvio que o amor, no seu sentido mais excelso, o ser humano algum consegue praticá-lo sem a ajuda do Espírito Santo. Mas eu estou falando aqui para a igreja de Jesus Cristo. E por mais que talvez o seu esposo tenha quebrado sua expectativa hoje, a sua esposa tenha quebrado sua expectativa hoje, talvez a relação com seu filho foi quebrada hoje a expectativa, nós somos chamados a amar a nossa família de maneira incondicional. Terceira lição que Eucana nos ensina. Eucana era sensível à dor de Ana. Versículo 8. Eucana era sensível à dor de Ana. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Meus irmãos, a dor de Ana era a dor de Eucana. Ora, por óbvio que Eucana teve um certo alívio com ter outros filhos com outra mulher. Mas ele também tinha uma certa dor com Ana, porque era com a mulher que ele queria constituir a sua família, os seus filhos. Mas a questão é que a dor psicológica e emocional de Ana também foi a dor psicológica e emocional de Eucana. E isso é muito bonito de se ver. Ele não foi um homem indiferente. Muito pelo contrário, ele tentava dirimir a sua tristeza. Ele tentava ser um consolo, um conforto para a sua esposa. Ele não dava de ombros e falava, quer saber? Deixa ela chorando, é todo ano a mesma coisa. Não! Ele tinha sensibilidade. 1 Pedro, capítulo 3, 7, vai falar isso. Conviva com a sua esposa com sabedoria, porque ela é a parte mais frágil. De tal maneira que as suas orações não sejam interrompidas. Então Eucana está altamente preocupado com a sua esposa. Meus irmãos, se tem um pecado terrível que nós podemos cometer com a nossa família, eu não sei se existe coisa pior, é a indiferença. A indiferença. É algo que dói e sela o rompimento de qualquer laço familiar, seja de casal, seja de pai para filho, de filho para pai. A indiferença é literalmente considerar o outro morto. Mas nós somos o povo do amor. E onde há amor, pode existir, não se choquem com o que eu vou falar. Onde há amor, pode existir ódio, raiva, ira, mas não pode existir indiferença. Foi o que Jesus falou. Ame quem você odeia. Meus irmãos, esse sentimento pode brotar de maneira involuntária. Raiva pode ser até justificada. O que não dá é amar e ser indiferente ao mesmo tempo. Dá para amar com ódio. Sim ou não? Você está ali indignado, mas vou ali levar o pratinho de comida pro meu esposo. Mas vou ali levar minha esposa onde ela quer. Vou ali pagar a unha para ela. Pode estar com raiva, mas o amor é isso, meus irmãos. O amor é um chamado para nós superarmos o cativeiro das nossas emoções. Então observe o seguinte, Eucana está de maneira muito aberta, se derramando para a sua esposa e falando, olha, o que está dentro da minha condição, eu estou fazendo. E ele fala, não sou melhor para você do que 10 filhos? Meus irmãos, aqui não está desprezando de maneira alguma a questão de ter filho. A questão é, existe uma impossibilidade, mas dentro da minha possibilidade, eu estou fazendo melhor para ser um consolo e um conforto para você. Eu tenho uma pergunta para você fazer e pensar no seu casamento. Em qual parte você tem sido indiferente? Parte afetiva, parte sexual, parte financeira,
parte dialogal? Qual parte você tem sido indiferente? Eucana nos ensina que nós precisamos ter olhos abertos e termos percepções da dor do nosso cônjuge. Agora deixa eu dar um parênteses aqui também, porque Eucana pode parecer um cara muito perfeito agora, né? Ele está percebendo uma situação de anos e de uma dor grave. Mas não exija do seu cônjuge, seja homem para mulher, da mulher para homem, que ele descubra tudo, algo que está altamente no fundo do seu coração. Se abra. Certamente Ana se abria com a Eucana. Certamente Ana se abria com a Eucana. Sabe por quê, mesmo? Porque a Eucana sabe exatamente o motivo da sua dor. Ele não está chutando aqui, ele sabe, é escancarado. E ele de maneira certeira vai e tenta remediar o motivo da sua dor. Por fim, acerca de Eucana, Eucana tinha uma autoridade redimida. Meus irmãos, eu não sei se todos aqui têm o mesmo pensamento que eu, mas eu ainda creio nas distinções fundamentais da família. Quais são essas distinções? Eu sou aquilo que os teólogos chamam de complementarista. O que é um complementarista? Existem funções distintas entre o homem e a mulher. Ou seja, o homem é o governo e a mulher auxiliadora. Eu sei que isso pode ser chato, né? Mas é o que eu creio. Eu penso que na Bíblia é esse o caminho. Mas a questão é que a gente pode pensar muito mal e usar mal os princípios bíblicos. E com Eucana a gente aprende que o homem tem que ter uma autoridade redimida. Pastor, o que tem a ver a autoridade redimida aqui nesse texto? Abre seus olhos comigo para esse versículo. Versículo 21, 22 e 23. Versículo 21, 22 e 23. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e deixarei lá para sempre. Olha o versículo 23. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou do seu filho até desmamá-lo. Eu quero trazer para os irmãos um binômio aqui. Direito e missão. No casamento nós temos muitos direitos. Muitos direitos. Mas nós temos algo maior que o direito. O que é maior do que o direito? A nossa missão. E que missão é essa? Amar como Deus. E por amar como Deus, a gente abre mão do direito. Pastor, o que tem a ver isso com esse texto? Números, capítulo 30. Números, capítulo 30. Meus irmãos, Eucana, ele era o homem da casa. E como homem da casa, ele poderia, sem errar, anular o voto de Ana. E não teria problema algum. Ah, você prometeu o nosso filho, porque não é só seu? Você acha que só Ana mesmo fez o sacrifício de deixar Samuel lá no altar? Gente, Eucana teve filho com a mulher que ele amava. Lembra da história de Abraão? Ele teve filho com Agar, Ismael. Ele amou Ismael? Amor. Mas ele amou Isaac de maneira diferente. Por quê? Filho da promessa com a mulher que ele amava. Jacó teve filho com Lia? Muitos. Mas quando nasceu José e Benjamim, filho de Raquel, era um amor diferente. Eucana teve filho agora com Ana, a mulher que ele amava. Então ele também fez sacrifício e deixar Samuel lá em Siló. Então ele poderia chegar para Ana e falar assim: Ana, eu vou anular o seu voto e eu tenho todo o direito. De fato ele tem direito, meus irmãos. Números capítulo 30, versículo 10, 11 e 12. Se uma mulher já for casada e morar na casa do marido, quando fizer o voto, ou se comprometer por meio de uma promessa, e o marido ficar sabendo e não levantar objeções, os votos ou as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas, se no dia em que ficar sabendo o marido e se recusar a aceitá-los, o voto ou a promessa dela será anulada e o Senhor a perdoará. Eucana tinha todo direito. Mas ele, enquanto missionário dentro da sua casa, subordinou o direito para que ele não viesse a se opor entre Ana e Deus, porque a maior missão de um homem é fazer que a sua esposa esteja cada vez mais próximo da graça e do senhorio de Cristo Jesus.
Ele viu que aquele voto era um voto do coração. Ele viu que Samuel, por mais que era filho dele, era a promessa das orações, foi a resposta de oração de Ana. Então ele abriu mão do seu direito. Eu tenho direito, Ana, você não vai levar. Mas eu agora estou percebendo um relacionamento seu, Ana, com Yahvé. E quem sou eu para me pôr entre você e Yahvé? Se é para cumprir a vontade de Deus, assim se faça. Eu estou debaixo do seu voto, o seu voto é o meu voto. Meus irmãos, no direito a gente tem muitas coisas. Muitas coisas. Mas por amor à missão, a gente abre mão do direito. Todo mundo que é casado, que tem família, tem direito a ficar sozinho em algum momento. Sem problema algum com isso. Mas a depender do momento, se seu cônjuge, sua família, seu filho está precisando de uma presença real, incessantemente você vai abrir a mão do seu direito de ficar sozinho e ficar com a família incessantemente. Todo mundo casado tem direito a uma vida regular sexual. É direito. Para mim é um dever, para minha esposa é um direito. Para ela é um dever, para mim é um direito. Todo mundo que é casado tem direito a uma vida regular sexual. Mas e quando a esposa está doente? E quando a esposa está doente? É meu direito. Mas antes do direito, você tem uma missão de cuidar e preservar da vida da sua esposa. E aí você vai se abdicar do direito sexual para cumprir a missão celestial de amar a esposa. Direito. Todo mundo tem direito ao lazer. Às vezes, minha irmã, libera para o seu homem ficar com o homem. É bom. Sair, jogar bola, esparecer. Ter contato de macho com macho. Faz bem. Da mesma forma, o homem deixar a mulher. Mas a depender da situação, eu vou abrir mão do meu direito, porque naquele momento eu preciso cumprir uma missão com a minha esposa. Simples assim, meus irmãos. É o que o Elcana está nos ensinando. Nós somos, enquanto cônjuge, cheio de direitos, mas temos uma grande missão de amar o nosso cônjuge incondicionalmente. Vamos para Ana. Ana será mais curto. E eu já encerro, até porque minha garganta já não está aguentando. A missão de Ana no casamento. Eita, deu rateada. A missão de Ana no casamento. Ana sempre foi um incentivo espiritual ao seu esposo. Eucana era o líder, chamava. Mas Ana nunca foi um empecilho. Meus irmãos, Ana está cheia de dor. Todo ano Penina enchia o saco dela, mas toda vez que Eucana subia à casa do Senhor, Ana estava lá. Com dor não, eu vou contigo. Se é para você caminhar com o Senhor, eu vou. Meus irmãos, se o seu esposo, se a sua esposa te chamou para ir para a igreja, dê um pulo e fala assim, louvado seja Deus. Ele não está te chamando para ir para o bar. Ele não está te chamando para ir para uma festa qualquer. Ele está te chamando para adorar a Deus. Não ache que isso é uma ofensa. Pelo contrário, rapaz, se é para a igreja, se é para cultuar, se é para adorar, louvado seja Deus. Bora! Esse é o maior convite que um homem que é minha esposa pode fazer. Vamos adorar. Eucana cumpria seu dever de dirigir. E Ana cumpria seu dever de não ser obstáculo. Permita-se ser conduzido por um cônjuge que ama Deus. Permita-se. E se você é um homem, permita-se ouvir Deus pela voz da sua esposa. Queridos, eu um dia estava brincando com a Zetinha, né? Eu não ia nem contar isso, mas veio aqui na cabeça. E aí Samila entendeu que foi ofensiva a brincadeira. Chegou em casa e me disse, amor, foi ofensivo, você deveria pedir perdão a ela. Eu, amor, mas não foi brincadeira. Enfim, é a minha visão. O que eu fui fazer, meus irmãos? WhatsApp, Zetinha. Tudo bem? Tudo bem. Então, acho que eu brinquei com você, né? Acho que foi meio ofensivo, família achou que foi ofensivo, e eu tô ouvindo ela aqui. Me perdoa? Oh, meu irmão, foi nada, nossa, ufa, que alívio. Mas a questão é, gente, a minha esposa pediu algo bom. É ruim pedir perdão? É ruim você ter humildade? É ruim você ouvir sua esposa? Então, assim, me deu um alívio, mas se eu tivesse errado, eu realmente não estava vendo. Meus irmãos, se o seu cônjuge está te orientando a dar com Deus, dê graças a Deus por isso e não seja um empecilho. Ande com o seu cônjuge. Penúltimo ponto. Ana superou a decisão errada do marido. Ana superou a decisão errada do marido. Versículo 19.
Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Observe que Ana está sempre do lado de Eucana. Todos os anos vai com ele, agora foi adorar com ele de novo. Depois, voltaram para casa em Ramá, Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Observe a intimidade de Ana com Eucana. A questão é o seguinte, Eucana errou em trazer Penina para dentro de casa. Mas observe o seguinte, o erro de Eucana não se tornou numa justificativa para Ana errar com Eucana. Ela continuou vivendo com Eucana como seu marido. Queridos, não existe casamento que dure sem perdão e casamento que não decida sepultar algumas atitudes do cônjuge. Se eu quiser, eu trago hoje lembranças da minha esposa e ela traz lembrança minha. E se a gente quiser jogar na cara, vai ficar nessa guerra. A Ana, mesmo sofrendo, ela decidiu silenciar a voz da adversidade. Penina é minha rival, mas eu sou esposa de Eucana. O acompanhou anos e anos. E olha o versículo termina falando que ela teve relações sexuais com ele. Meus irmãos, quantas vezes uma decisão de anos atrás ainda impede de você ter afeição pelo seu marido ou afeição pela sua esposa? Ou uma palavra de um pai que machucou o filho não perdoa. Ou a palavra de uma mãe que machucou uma filha, a filha não perdoa e está ali caçoando, está distanciando. Não existe família que perdure sem o poder do perdão. Ana superou o erro de Eucana. Silenciou todas as vozes da adversidade. Mesmo sem ter sido ela a causa do erro. Gente, um contraste aqui. O que aconteceu com Sara e Abraão? Sara não podia engravidar. O que ela fez? Pegou sua serva egípcia e deu para Abraão. O erro foi de Sara. Depois que Agar engravidou, teve filho, elas começaram a ter um problema. O que Sara chega para Abraão? É culpa sua! Tá vendo? Você fez isso! E parece que isso tornou uma discórdia por anos. Porque depois que Ismael cresce, eles continuam com a briga. E Ana fala assim, Sara, manda embora. Erro dela. Ela que obrigou Abraão a ter relações com Agar. Por mais que Abraão ali foi omisso. Agora aqui, Ana não teve culpa nenhuma. Foi Eucana. Mas mesmo assim, ela superou os erros dos cônjuges. Eu quero te convidar, no nome de Cristo Jesus, a hoje, a ter uma amnésia voluntária e estancar isso que está jorrando e minando a força do seu casamento e da sua família. Perdoe, esqueça e silencie a voz do diabo. Por fim, meus irmãos, Ana cumpriu seus votos matrimoniais. Ela chegou em casa, teve relações com seu esposo e só depois que ela engravidou. Meus irmãos, ela era estéril e sofria por isso, tá certo? Sim ou não? Mas ela não condicionou o seu dever de esposa em ter relações sexuais com seu marido por causa da esterilidade. A esterilidade física não se tornou esterilidade afetiva, esterilidade sexual. Ela se entregou ao seu marido, ou seja, o voto matrimonial, a sua vida de casamento tinha valor intrínseco em si mesmo. Ela superou as condições. O voto matrimonial para Ana era sério. E não era um meio, era um fim. Queridos, nós temos muitos votos em nosso casamento. Sexo é um deles, porque eu estou falando aqui do texto. Mas nós temos votos de cuidar do nosso marido, da nossa esposa. Seja onde? Na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. E Ana nos ensina que precisamos ter o dever e a abertura para cumprir os nossos votos matrimoniais. E sabe o que é interessante? Que Deus abençoou Ana como mãe por ela cumprir os seus votos matrimoniais. Teve relações e depois de um tempo, o Senhor fez ela engravidar. Na vida ordinária, vivendo como esposa, Deus abençoou a Ana para que ela virasse mãe. Quer ter um milagre na sua família, meus irmãos? Não espera fogo cair do céu, não. Seja esposa. Seja esposo. Seja filho. Seja pai. Na vida ordinária. Ana não teve uma promessa que engravidaria e por isso teve relações com Eucana. Por ela manter os seus votos na vida ordinária foi que Deus abençoou ela. Não espera a varinha mágica, meus irmãos.
Vou esperar tocar e eu vou ser um marido que eu tenho que ser. Viva os seus votos e Deus vai derramar bênção sobre a sua família. Por fim, eu encerro que Ana e Eucana viviam aquilo que foi idealizado lá em Gênesis 2. Eu sei que Eucana falhou aqui, mas eles viviam o que foi designado em Gênesis 1:2, uma só carne. Por quê, meus irmãos? É nítido a unidade dos dois. Iam junto para Siló sempre. Mantinham intimidade sexual. A dor de Ana era a dor de Eucana. O voto de Ana foi o voto de Eucana. O compromisso de Eucana de ir era o compromisso de Ana. Eles viviam uma unidade perfeita, uma harmonia. Não era uma vida paralela. Não era uma vida de vamos fazer acontecer, não. Eles de fato viviam na realidade de uma só carne. Eles de fato viviam no propósito que Deus assim estabeleceu para todo casamento. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude a aprendermos com Ana e Eucana. Eu ia falar um pouquinho de Samuel como filho, mas aí a gente depois fala um pouquinho de Samuel. Que Deus nos ajude a vivermos como Ana e Eucana, esses dois que viviam um bom casamento e por causa disso deram uma referência para Samuel. Encerro dizendo o seguinte: ame o seu filho a máximo, colocando o seu cônjuge em primeiro lugar, somente abaixo de Deus. Ame o seu filho ao máximo, colocando o seu cônjuge em primeiro lugar, apenas abaixo de Deus. Samuel cresceu e viu aquilo tudo. O respeito de Eucana por Ana, Ana respeitando Eucana, e aquilo o marcou. Até onde eu sei, eu tenho que averiguar, Samuel foi casado e não foi mais bígamo. Eu tenho que averiguar, tá bom? Mas aqui é só um parênteses, uma dúvida que surgiu aqui no púlpito. A questão é que ele aprendeu: eu vou ser como Ana e como Eucana, os meus pais. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude. Domingo que vem, pastor Mário estará pregando e ministrando a ceia. No outro domingo será o Naran que estará pregando. Eu estarei lá em Sampaio Correia, pregando sobre família também. Vamos nos colocar de pé? Deus nos ajude, nos fortaleça, nos encoraje e nos faça amar as verdades bíblicas, acima de todas as opiniões humanas, diabólicas, culturais, estatais, que se opõem à família. Meus irmãos, a família está em ataque. A família está em ataque. E nós precisamos, urgentemente, resgatar o valor da família, do valor conjugal, o valor paternal. E a igreja é um ambiente para isso. Que Deus nos ajude. Pedir irmã Nima que esteja orando. Amém. 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 Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e o auxílio do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja pode se assentar, corações silenciosos, encerramos o culto dessa noite.